Querendo encontrar formas de aprender como calcular taxa de prenhez? Nesse vídeo, eu vou te ensinar o passo a passo de como realizar o cálculo da taxa de prenhez. E a partir dessa informação, você vai conseguir medir a eficácia da sua reprodução, maximizar a produção, identificar problemas de saúde animal, planejar o seu rebanho e melhorar a sua eficiência econômica. Então, vamos lá! Oi, gente! Sou Dinair. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal AD Pecuária Forte. Se você quer receber mais informações que são relevantes para a sua empresa pecuária, ative o sininho, deixe o seu comentário, se inscreva aí no canal. Conceito inicial. Eu preciso falar um conceito inicial com vocês sobre vacas ou novilhas aptas. Antes de começarmos os cálculos, precisamos de alguns números e também precisamos ter muito controle. As novilhas ou vacas aptas são todas aquelas que passaram por um diagnóstico, seja pelo peso, seja por toque, e se for novilhas, se elas já foram identificadas, que elas já estavam com o seu aparelho reprodutor já formado, se elas de fato já conseguiriam receber um sêmen, um embrião aí, para poder ficar prenha, né? E as vacas, se elas já estão no período certo de passar por uma nova gestação. E se elas já forem inseminadas e não se confirmou a prenhez, se elas podem já entrar de novo no novo ciclo. Esse é o primeiro dado a ser levantado. Vamos para o segundo dado, taxa de serviço. Mas o que é taxa de serviço? Uma vez que você já tem os números de vacas e de novilhas aptas, desses animais aí para serem inseminados, já é possível fazer o cálculo da taxa de serviço. Taxa de serviço. Mas o que é taxa de serviço, né? Essa taxa de serviço é um indicador que você vai ter que demonstra numericamente o quão eficiente que é o processo de inseminação. Uma vez que você já tiver com os números de vacas e novilhas aptas e todas elas ali já estão prontas para serem inseminadas, é possível você fazer esse cálculo dessa taxa de serviço. Vamos fazer assim criar uma hipótese, um rebanho hipotético. Digamos que nós conseguimos encontrar 10 vacas aptas que passaram pelo processo, que vão passar ou que passaram pelo processo de inseminação. Um total de 7 delas, elas foram devidamente inseminadas. E assim sendo, o cálculo da taxa de serviço fica da seguinte forma: 10 animais aptos, 7 animais inseminados, nós conseguimos encontrar 70% então de taxa de serviço. É uma informação que você consegue diagnosticar o quão eficiente que está sendo esse processo de inseminação para você. Você vai também identificar se o diagnóstico ele foi feito da melhor forma, porque quanto maior a taxa de serviço, maior foi o acerto dos animais colocados no processo dessa nova gestação. E se este número for muito baixo, demonstra a necessidade de maior controle e a melhoria nesse seu processo de identificação, principalmente saber se estava no cio correto, se estava na hora da inseminação. Então, quando é muito baixo esse nível, tem alguma coisa que talvez você vai ter que mexer nesse protocolo seu ou no profissional que está te atendendo. Outra informação que a gente vai ter que olhar com cuidado para a gente chegar na informação correta da taxa de prenhez é a taxa de concepção. Basicamente, ela representa a precisão, o acerto do processo de inseminação dos animais. Ou seja, a taxa de concepção é o resultado do número de vacas ou novilhas que efetivamente ficaram prenhas em relação ao número de animais que foram inseminados em um determinado período, daquelas vacas que estavam aptas. Para exemplificar melhor, eu vou voltar naquela situação hipotética que eu mencionei ali atrás. 10 animais aptos, 4 animais ficaram prenhes. Quando 4 animais ficaram prenhes, quer dizer que a gente teve 57% de taxa de concepção. Então, esse cálculo também ele é bem simples, ele é fácil de você fazer, é fácil de você conseguir identificar ele. De acordo com alguns indicadores aí nacionais, para manter assim, uma base de produtividade a nível de comparação,
quando as taxas de concepção estão acima de 30%, são consideradas eficientes, mas a nossa busca como pecuarista, como produtor e de pesquisadores é melhorar muito essas taxas, porque 30% não é um número alto, considerando todo o trabalho que dá, todo o gasto que a gente tem nesse processo. Resumindo, essa formulazinha para você calcular a taxa de concepção. Número de prenhez confirmado dividido pelo número de animais inseminados. Nesse nosso exemplo, tinha dado 57%, que era igual a 4 dividido por 7. Agora vamos ao nosso cálculo principal, que a gente tem falado desde o início, taxa de prenhez. Para que de fato a gente tenha conhecimento e controle desses nossos números, nós precisamos fazer os cálculos anteriores, para a gente poder saber a informação com mais precisão. Até porque, sobre o resultado daquelas informações, nós podemos até tomar algumas decisões, buscar melhorias e acertos aí no nosso futuro. Então, diferente da taxa de concepção, onde a gente considera o número de animais inseminados para o nosso cálculo, na taxa de prenhez, nós consideramos o número de animais prenhes e o número de animais aptos, que são todos os animais que entraram no processo desde o diagnóstico inicial, conforme eu expliquei lá no primeiro item. O cálculo é bem simples também, muito rápido para ser feito. Depois que você já tiver todas essas anotações das informações aí em mãos, aí fica muito fácil para fazer esse cálculo. Então vamos lá, nossa formulazinha. Taxa de prenhez é igual número de animais prenhes dividido pelo número de animais aptos. Seguindo novamente com o nosso exemplo anterior. Temos 10 animais aptos, 4 prenhes confirmadas. Sendo assim, a nossa taxa de prenhez, nesse caso, vai ser taxa de prenhez é igual 4 animais prenhes dividido por 10 animais aptos, ou seja, nesse caso é 40%, que é diferente lá da taxa de concepção. Na taxa de concepção, a gente chegou em 57%. Na taxa de prenhez, de fato, a gente chegou em 40%, porque na taxa de concepção você considera apenas os animais que chegaram a ser inseminados. E na taxa de prenhez, não. Você olha o rebanho total que você separou para poder fazer todo o protocolo. Mas muitos são os fatores, né, que podem influenciar diretamente no sucesso e na manutenção de bons índices de concepção e de prenhez. Vou citar alguns deles aí. A qualidade da mão de obra que foi envolvida durante esse processo, o nível de sanidade do rebanho, a qualidade genética desses animais que você está fazendo a inseminação deles, a dieta desses animais, do que eles estão sendo tratados, como é que está a pastagem que eles estão alocados. E o protocolo de ATF também é utilizado. Isso também influencia no resultado. É muito difícil a gente acertar o percentual que vai dar de prenhez, pois tem muitos fatores aí que, inclusive os mencionados acima, que sofrem, que podem influenciar demais. Mas o que nós produtores podemos fazer é fazer o processinho ali como manda o figurino, conforme as orientações do profissional que você contratou. Muitas vezes você contrata um profissional e não segue todas as orientações, e depois o resultado não é o esperado, você acha que o profissional que não é bom, mas muitas vezes foi você que não seguiu todo o protocolo que ele te orientou. E aí, muitas vezes, você não segue todas as recomendações. Aí seus índices não vão ser os melhores e nem vai ser o que você está esperando. Tem alguns produtores que possuem assim, um grande plantel de touros reprodutivos e que são bons touros, que após o protocolo ali de inseminação, as vacas ou novilhas que deram vazias, elas são colocadas com esses touros para um processo ali de monta natural. E com isso eles conseguem melhorar muito esse índice de prenhez. Mas esse assunto é para outro vídeo. Esse assunto te auxiliou em algo? As informações foram bem apresentadas? Se fez sentido para você este conteúdo, curta, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Logo a gente vai apresentar o restante dos indicadores que a gente falou lá no início. Fiquem com Deus, foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau!